sou o Vitor. Eu sou a Giovanna e esse é a Jornada das Mídias. Sempre com as melhores notícias para você. Agora, as principais notícias do dia. Hoje, o trânsito de São Paulo está cada vez ficando mais prático. E agora uma matéria especial sobre a igreja IBAB, que completou 73 anos na semana passada. Agora, com o nosso repórter, Boomers. Olá, eu sou o Boomers. Estou aqui na IBAB, Igreja Batista da Água Branca, procurando saber qual é a história dela. Hoje eu vou falar da IBAB. A IBAB foi fundada em 1934 pelo irmão Pedro Busso, que era membro da Paulistana e morava no bairro de Água Branca. A IBAB teve início na casa do irmão Pedro Busso, mas com a chegada de novos membros mudou-se para um salão alugado na Rua Clélia. Em 3 anos reuniu 21 pessoas e foram batizadas como membro da Igreja Batista Paulistana. Em 17 de março de 1937, essas 21 pessoas solicitaram as cartas de transferências e organizaram-se em 1º de maio de 1937 como Igreja Evangélica Batista de Água Branca. Seu primeiro pastor foi o ex-padre Dr. Rafael Gioia Martins. O seu primeiro templo foi inaugurado em 2 de dezembro de 1937. Aê! Vamos agora com a Yumi, ela tem outras informações. Obrigada, Boomers. Ao longo dessa história, a IBAB teve diversos pastores, entre eles Rafael Gioia, de 37 a 43. Luiz Cesário, de 43 a 53 e depois de 59 a 63. Federico Vitols, de 53 a 59. Sérgio Carlos, de 63 a 67. Plínio Moreira, de 67 a 1980. Pascoal Pires de 81 a 88. E Ed René, de 1938 até hoje. Além disso, tivemos a cooperação de vários pastores nos diversos ministérios que a IBAB tem. Quais foram os mais recentes? José Mário, Marco Aurélio, Alexandre, Tamir, Noguahana, entre outros. Oi. A IBAB ocupou diversos lugares. O primeiro culto foi realizado na Rua Fábio, na casa de Almerindo Bueno, e celebrado por Rafael Gioia. Então, Pedro Busso decidiu instalar uma congregação da Igreja Batista Paulistana no bairro de Água Branca, na Rua Clélia. Depois, em 1937, foi inaugurado o templo da igreja, na Rua Clélia. Com o crescimento da igreja foi necessário mudar de local. A igreja mudou primeiro para Irmãos Marquete, depois para a Robert Bosch e outros. Seguida para a tenda, o local em que ocupamos hoje. Vamos agora com a repórter Giovanna, que vai entrevistar um dos pastores da igreja. Obrigada, Vitor. Eu estou aqui com o pastor Mário, da IBAB, e ele vai responder umas perguntas para mim. Vou tentar. Há quanto tempo você está aqui e como você chegou? Eu estou na IBAB há 12 anos. Eu trabalhava no Colégio Batista na época e a IBAB decidiu contratar um ministro para trabalhar com as crianças. Aí eu deixei o Colégio Batista e vim trabalhar aqui. Eu trabalhei no Ministério Infantil durante 5 anos, saí do Ministério Infantil e fui cuidar da área de eventos aqui dentro da Igreja Batista de Água Branca. Depois voltei para o infantil. Nesse período que eu fiquei no infantil, eu trabalhei bastante com o Marco Aurélio
que era foi pastor de adolescentes aqui naquele período. Fizemos acampamentos, temporadas de férias, então o meu vínculo com os adolescentes, eu diria que ele é muito antigo. Nesses 12 anos eu trabalhei muito com as crianças, mas trabalhei muito com os adolescentes. Alguns adolescentes que eram adolescentes na minha época, hoje são líderes dentro dos adolescentes. Por exemplo, Bruno, Ellen, quem mais que está lá? Vitor Lee. Fui monitor do Bruno, monitor do Vitor Lee em acampamentos. Então, assim, é legal ver que a geração que foi pastoreada lá atrás, hoje está pastoreando esse grupo. Como foi trabalhar com os adolescentes? Você tem alguma história para contar pra gente? O tempo que eu trabalhei com os adolescentes, eu já disse, trabalhei com o Marco Aurélio, depois trabalhei com o Osmar também, e agora, de alguma forma, eu estou perto do Joab. Assim, eu teria muitas histórias, algumas engraçadas, outras dramáticas para contar, mas uma história que acho que marcou bastante o período que eu estive nos Adolas foi numa temporada de férias. Eu era líder de um pequeno grupo e um menino tinha levado drogas para o acampamento. Levou maconha. E ele me disse que tinha levado e eu pedi para que ele ligasse para o pai e contasse para o pai que ele estava com a droga lá, porque eu não podia me responsabilizar pelo que ele tinha levado. E ele ligou para o pai e disse para o pai que tinha levado maconha para o acampamento. Depois eu peguei o telefone do pai, o pai estava chorando muito porque ele tinha dado muita coisa para o filho, escola particular, enfim, era um garoto que não precisava fazer esforço para receber algumas coisas. Aí o pai disse para mim, não, eu vou para o acampamento agora, eu vou buscar, ele vai voltar para casa, ele vai perder tudo que ele tem. E eu disse para o pai, não, deixa ele aqui no acampamento, nós vamos cuidar do teu filho e andar com ele de perto, tal, enfim. E o pai topou deixar o menino lá, ele continuou no acampamento a semana toda. E nós fizemos um trabalho bem de perto com esse garoto. E hoje ele continua na IBAB, toda a família dele está aqui. Então foi uma experiência que marcou porque mostra que a gente está preocupado, nós estamos preocupados com pessoas, independente da história que ela traz e do que ela fez, enfim. É mais importante a pessoa do que aquilo que ela carrega com ela. Foi libertador, tanto para ele quanto para a gente. Com base no que você viu, o que você espera dos adolescentes daqui para frente? Nossa. Uma preocupação da IBAB sempre foi na direção de pessoas. Então lá atrás nós tivemos um pastor de adolescentes cuidando e ensinando esses adolescentes de que eles deveriam continuar escrevendo aquela história. Então, assim, olhando para esse grupo que está aí hoje, vocês continuam com essa responsabilidade, não sei, talvez com essa missão, de continuar ensinando a outros aquilo que foi ensinado a vocês. Então, sei lá, é isso que eu espero, que aquilo que vocês aprenderam com a gente e com os outros, vocês continuem ensinando àqueles que vão chegar. Por exemplo, meu filho, que hoje tem 11 anos, que daqui a pouco, sei lá, de repente você vai ser a monitora da minha filha, e aquilo que você aprendeu é uma oportunidade, vai ser uma oportunidade de você ensinar para ela. Obrigada por responder essas perguntas, Mário. Valeu. Essa foi a nossa matéria especial sobre IBAB. Fique agora com a novela das 9. Boa noite. Boa noite.